Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bora Aqui em Casa. Eu sou o Kevin Figueiredo, o apresentador desse nosso bate-papo, e você já sabe que aqui na minha casa eu recebo várias pessoas especiais para contarem, partilharem um pouco das suas histórias inspiradoras. E aí, de quem será a história inspiradora que nós vamos ouvir hoje, hein? Lembrando que se você tiver uma sugestão de alguém que deveria vir para esse bate-papo comigo, você pode comentar agora aqui nesse vídeo ou mandar para a gente através das nossas redes sociais, sempre procurando por @Kevin Figueiredo Oficial. Lembrando que eu já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir todas as nossas redes sociais, para que você fique sabendo de quando irão sair os próximos episódios, mas não só os episódios, acompanhar tudo isso que a gente tem produzido aqui para inspirar cada vez mais pessoas, para levar aí, para fazer com que você que está aí na sua casa possa ter vários insights para ter aí mais qualidade de vida, para poder realizar os seus sonhos, porque é isso que a gente acredita por aqui. E a nossa convidada de hoje ela é muito especial. Esse encontro já estava prometido há muito tempo, desde o meu outro podcast, né, do podcast Café com Kevin, que você também encontra aqui no YouTube. Ela vai se apresentar um pouquinho para vocês, mas ela é publicitária, missionária, ela é mãe e mais um monte de coisa que vocês vão descobrir qual que é a história inspiradora por trás da vida dessa menina com vocês. Letícia Mendes, seja muito bem-vinda! Obrigada, Kevin, pelo convite. Obrigada por realizar meu sonho de participar de um podcast. Que legal! Todo mundo que adora falar, acho que se identifica com esse formato podcast, né? Uhum. Mas eu sou Letícia, eu tenho 26 anos, sou casada com o Rafael, tem 2 anos que nós somos casados. Sou mamãe da Catarina, de 1 ano, meu furacãozinho, que eu brinco que ela é muito bagunceira. Sou publicitária, missionária na comunidade Ágape faz 4, 5 anos. Com a graça de Deus, estamos aí na caminhada. Olha que legal, Letícia. Na sua apresentação já percebo uma coisa muito interessante, porque quando a gente para pensar no publicitário, a gente vê alguém que quer dar publicidade a algo que se acredita que seja muito bom, ou algo que a gente quer que as pessoas saibam, né? E é basicamente isso que o missionário faz também, né? A gente pode dizer que o missionário ele é o publicitário de Jesus, vamos colocar assim. Ele vai criar as estratégias para fazer com que mais pessoas conheçam a mensagem de Jesus. E como é que é para você? Como é que você foi para o lado da publicidade e como é que você foi para esse lado aí de ser missionária? Então, é engraçado porque as histórias se encontram, né? Eu fiz publicidade, eu comecei a faculdade, eu tinha 18 anos, foi logo quando eu saí do ensino médio. Eu queria fazer psicologia, mas eu coloquei lá publicidade como a segunda opção, porque eu sempre gostei muito de escrever, de mexer com a internet, né? Então, coloquei essa opção. Passei, graças a Deus, fiz ProUni na Univale, comecei a faculdade e quando eu estava na faculdade, a minha mãe estava doente, minha mãe estava passando por um câncer de mama. E eu não queria fazer, porque, né, tava ali, ainda era muito nova, tava vivendo uma situação difícil em casa e eu queria desistir da faculdade, não queria permanecer, queria desistir, né? E ela me pediu, ela falou assim, não, continua, por favor, a gente não tem condição de pagar uma faculdade, continua. E aí eu continuei. E aí eu comecei a me descobrir na faculdade depois disso, que a gente começou a ter algumas aulas práticas, fomos aprender a criar artes, algumas coisas assim, e eu sempre fui mais do texto. Então, a arte foi algo novo para mim, o design, né? E a primeira arte que eu criei, eu não me esqueço disso, foi de uma frase de uma música da música do Rosa de Saron, aquela música Aurora. Tem uma parte que fala, hoje é tempo de recomeçar. E aí eu fiz uma arte com essa frase, e aí eu falei assim, nossa, vou começar a fazer artes com frases de músicas da igreja que eu gosto. E aí comecei a fazer, e aí na época eu participava de um grupo de jovens, não tinha ainda toda essa estrutura de PASCOM, Ministério de Comunicação que existe hoje. E aí eu comecei, né, a participar de uma equipe de comunicação, comecei a criar artes para o grupo, e eu fui me apaixonando pela profissão, pela possibilidade de usar isso na igreja. Eu via o Instagram, por exemplo, da comunidade Shalom, que é uma inspiração para mim enquanto comunicadores, e eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, nossa, eu preciso fazer isso aqui no meu grupo, né, na minha igreja, na minha comunidade. E isso foi me fazendo ficar mais apaixonada pela profissão, sabe? E quando você falou, né, o missionário é um publicitário de Jesus, é um publicitário do reino. Tem um versículo de São Paulo que eu gosto muito,
que ele fala assim, eu não me lembro o livro, mas sou péssima com isso. Mas ele fala assim, não importa a maneira, desde que todos conheçam a Cristo. E eu vejo muito isso hoje no mundo, na atualidade, sabe? Seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, as pessoas têm que conhecer a Cristo de todas as maneiras. Por mais que um podcast, às vezes, não seja algo convencional da evangelização, é algo que a gente pode usar a favor de levar pessoas a conhecerem Jesus, sabe? Então, eu acho, assim, maravilhoso que existe essa possibilidade e que Deus, na providência divina dele, né, naquela época que ele falou através da minha mãe, me colocou dentro daquela faculdade e hoje, assim, ter toda essa possibilidade de trabalhar com o que eu gosto e ainda poder usar esse dom para a igreja, para a comunidade, sabe? Eu fico muito feliz. Show, muito legal. À medida que você falava aqui, eu pensava que você é a nossa terceira convidada do podcast, terceiro publicitário, né? É verdade. Nós nem combinamos isso aqui. E assim, e é muito legal quando você fala da importância da igreja para o desenvolvimento da sua carreira como um todo, né? Nos últimos 2 episódios, a gente refletiu isso bastante aqui. Como que para nós jovens que estamos envolvidos com as coisas da igreja, a igreja ela se coloca como um local do desenvolvimento das nossas competências profissionais, né? Eu imagino que você também deve ter essa percepção olhando para a sua carreira, mas quando eu olho para a minha, por exemplo, eu fico pensando, e se eu não tivesse tido no decorrer da minha vida a possibilidade da igreja para eu poder treinar todas as competências que hoje eu uso na minha vida profissional, né? Será que eu teria conquistado tanto, eu teria alcançado as coisas na minha vida? Você acha isso também? Você acha, tipo, que os grupos por onde você passou, que você teve essa oportunidade de criar essas estratégias, de desenvolver essas artes, possibilitou o que você fazia lá de maneira voluntária na igreja, que você crescesse na sua carreira profissional? Sim, sim, com certeza. Assim, isso agora e desde quando eu era criança. Eu falo porque eu sempre fui muito tímida. Hoje, eu falo com muita facilidade, eu adoro falar em público, mas quando eu era criança isso não era assim. E aí, minha mãe sempre incentivou a gente a participar de teatro, do grupo de teatro da igreja, de estar na liturgia. Então, quase todo domingo eu fazia uma leitura e tudo isso foi me ajudando a estar ali inserida nessas coisas que no futuro me ajudaram a desenvolver me desenvolver bem na faculdade, no meu trabalho, sabe? E até hoje eu falo assim, às vezes quando eu vou fazer algo lá na comunidade, no Ministério de Comunicação, os meninos ficam assim, não, porque você é profissional, você tem que ensinar a gente. Eu falei assim, gente, eu aprendo muito mais com vocês aqui do que eu ensino, porque aqui é uma prática de algo muito especial, de algo nobre, sabe? Então, assim, isso dá um senso de responsabilidade que depois, lá, quando eu tenho que praticar no meu trabalho, eu já estou muito mais habituada e já tenho uma carga de experiência melhor para poder exercer. Show, muito, muito legal isso, né? Então, você jovem que nos assiste agora, você que ainda não é tão sem vergonha para Jesus assim, né, no bom sentido, você que ainda precisa lidar com essas questões relacionadas à timidez, tá precisando perder a timidez, começa entrando na liturgia da sua paróquia, meu filho. Na hora que você olhar lá para aquela missa lotada, lá 500, 600, 1000 pessoas, você tem que começar a ler lá uma primeira leitura e você vê o nome lá Nabucodonosor a primeira vez, ali a sua timidez vai cair com certeza, né? E é muito legal que as igrejas tenham sempre esse espaço, né, para que os jovens possam se envolver, desenvolver ali as suas competências e poderem crescer cada vez mais, né, Letícia? É verdade. E as pessoas precisam, a gente precisa levar esse novo para os movimentos, para a igreja, sabe? Existe hoje uma necessidade, porque eu vejo assim, o mundo ele sempre está se atualizando. E a igreja não tem que mudar para se parecer com o mundo, mas a gente precisa atingir as pessoas. E como a gente vai alcançar as pessoas se a gente permanecer naquilo que é convencional, sabe? Então, eu acho assim, é necessário a gente pensar em formas diferentes e a gente precisa de jovens para isso. A gente precisa de pessoas dispostas a entrar e ensinar e inovar mesmo. Legal, muito bacana. E aí, entre ser publicitária, né, nas coisas do mundo, também é publicitária de Jesus lá como missionária no Ágape, né? Conta um pouquinho da sua história com o Ágape, como é que se deu isso aí? Pra quem aí tá aí, fica olhando, pensando, tipo, ai, será que eu quero ir pra uma comunidade e tal? Como é que funciona? Como é que foi sua história com isso? A minha história. Eu estava pensando nisso hoje antes de vir para cá, sabe? Então, é muito gostoso lembrar do primeiro chamado. E como o Ágape sempre esteve presente assim na minha vida em questão de localização, porque os meninos começaram no Santa Rita, né, que é o bairro onde eu morei a vida toda,
Então, eu sempre ouvi falar e tudo, mas eu não gostava da comunidade. Assim, eu tinha, pelo menos lá no Santa Rita, eu acredito que isso é uma realidade de alguns bairros aqui. Quem é de grupo de jovens vai entender que sempre existe aquela rixa, né? O meu grupo é melhor que o seu, o meu grupo canta mais bonito. E eu era de um grupo que era diferente dos meninos dos meninos que fundaram a comunidade. Então, eu não gostava deles. E aí, permaneci assim muitos anos. Só que aí acabou que alguns amigos foram para a comunidade, então aí eu fui ficando mais, não, o trabalho é bacana, eles estão fazendo a diferença na diocese e tudo. Mas eu não entendia muito bem isso de ser comunidade, sabe? Eu ficava assim, como assim comunidade? Eles querem tirar as pessoas aqui da nossa paróquia e levar para a diocese inteira, e a gente está precisando de gente aqui na paróquia. Internamente, isso me revoltava um pouco, sabe? E aí, nesse período de faculdade, em começar a me interessar pela minha profissão por conta da igreja, eu descobri a comunidade Shalom, me interessei muito pela comunidade, fiquei apaixonada pelo carisma e por tudo que eles faziam, tudo que eles alcançavam. E Deus sempre assim, desde pequena eu sempre tive vontade de fazer algo grande na minha vida, algo diferente, algo a mais. Era essa a palavra. Eu queria algo a mais. E no grupo de jovens, por mais que era muito bom, eu não sentia que eu fazia esse algo a mais, que eu tinha me encontrado, né? E aí, quando eu descobri que existia comunidade, que tinha a possibilidade de a gente ir para a comunidade de vida, que a gente ia fazer muitos trabalhos missionários, falei assim, não, então meu negócio é comunidade. Aí eu comecei a pesquisar, Colo de Deus, Shalom, Canção Nova, e eu queria muito fazer um vocacional, mas eu não tinha dinheiro para poder viajar para outro lugar naquele momento e fazer, né? Estava endividada, eu estava numa fase assim, eu tinha acabado de perder minha mãe, eu estava evitando o luto a todo custo. E aí, assim, no trabalho, era um trabalho muito bacana, mas eu não conseguia ter uma visão de futuro, né, naquele momento. E esse algo a mais me incomodando. E, sabe, toda aquela bagunça emocional. E queria uma comunidade, não tinha um vocacional perto. E aí eu fui e falei assim, eu não gosto da comunidade Ágape, mas tem amigos meus que estão lá, que já me convidaram várias vezes para participar. Então eu vou fazer o vocacional e ver como é que é ser comunidade. Aí depois, qualquer coisa, eu vou para outra, né? Ai, que inocente, porque eu fui, fiz vocacional e eu me apaixonei pelas pessoas da comunidade. Eu falo que assim, eu não gostava deles, mas não tinha motivo, eu não conhecia, eu não gostava simplesmente por uma implicância, mas eu não conhecia e eu me apaixonei pelas pessoas. E um dia, nesse momento assim que eu estava de conhecer a comunidade, eu fui numa missa no dia de Santa Terezinha, na paróquia, né, lá na igreja de Santa Terezinha, e o padre, na época o padre Anderson falou muito na homilia sobre o fato de que Santa Terezinha era padroeira das missões sem sair do Carmelo, né? E eu ficava pensando assim, na minha cabeça, para eu conseguir algo a mais, para eu estar em uma comunidade, eu precisava sair daqui. E nesse dia, nessa missa, a comunidade estava toda na missa, toda. A gente tem isso até hoje, né, da gente irem à missa juntos e tal. E a comunidade estava toda na missa. Então, na hora que o padre, assim, na hora que terminou a missa, eu vi a comunidade toda assim reunida, as crianças, as famílias. E aí eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí eu comecei a participar e eu mergulhei de cabeça. Meu primeiro ano, assim, meu vocacional foi muito bem vivido. Todas as coisas que eram propostas, eu fazia. E eu sempre pedia a Deus assim, Senhor, eu quero me dar reta intenção, porque eu não quero estar aqui por status, eu não quero estar aqui só para fugir de algo, porque eu estou num momento complicado da minha vida, mas eu quero de verdade, se for meu carisma, eu quero ficar, eu quero dar tudo. E assim, graças a Deus, sabe? Hoje eu tenho plena convicção e certeza de que eu estou no carisma que Deus me chamou, no lugar onde Ele escolheu para eu ser feliz aqui na Terra e ser feliz na eternidade. Ah, que lindo, muito legal, né, gente? Muito legal essa história. É legal a gente ouvir essas histórias dessas pessoas que se conectam com comunidade, que a gente passa a discernir, inclusive, os chamados de Deus e o que Deus fala para as nossas próprias vidas, né? Olha que legal. Deus tem um plano para cada um de nós, né? Basta que a gente se abra e seja sensível ao Espírito e escute os sinais, né? Deus, ele fala conosco. Eu tenho o costume de falar que quando a gente se abre à voz de Deus, a gente consegue perceber a ação e o falar dele nas pequenas coisas, né? É lógico que algumas pessoas ele é mais direto, né? Com você ele foi mais direto, né? Te levou para uma paróquia da Santa da Padroeira das Missões, né? Já com a comunidade missionária inteira lá dentro, que você tinha acabado de fazer
acabaste de fazer o vocacional, né? Então, assim, se não entendeu ainda, entende aí qual que é o rolê, qual que é o chamado que está acontecendo aqui agora. Mas é legal a gente ouvir essas histórias para a gente começar a discernir nas nossas próprias vidas, né? Quando Deus fala com a gente. É. E assim, eu sempre fui dessas na igreja que falava assim, Jesus, fala comigo de forma bem clara, porque senão eu não vou entender. E eu acho assim, que se você tem esse desejo de fazer algo na igreja, se você tem dúvidas da sua vocação, ou se você quer se encontrar, eu acho que a gente não tem que... Eu tinha muito medo de perguntar para Deus o que Ele queria de mim, o que eu ia ouvir, sabe? Tinha medo de não gostar da vontade de Deus. Mas uma coisa que eu falo por experiência de várias situações que já aconteceram na minha vida, é que a gente não precisa ter medo da vontade de Deus. Por mais que possa parecer no início algo que a gente não vai dar conta, Ele sempre vai dar todas as graças necessárias, vai colocar pessoas que vão nos ajudar, vai dar as virtudes necessárias, sempre vai aparecer a providência para ajudar a gente a cumprir aquele chamado. E quando a gente se encontra, a gente é realmente feliz. Tem sofrimento, é lógico, tem dificuldade, mas assim, eu fui contra todas as probabilidades da minha vontade, porque se fosse olhar pela vontade, pela circunstância, eu jamais estaria na comunidade, né? Eu cheguei num lugar onde eu não tinha nenhum amigo. Eu passei a conhecer as pessoas, né? É muito mais fácil quando a gente chega, já tem um conhecido, aí você começa a caminhar ali com ele. Mas assim, hoje eu não me vejo sem essas pessoas, sem a minha família ágape, sabe? Eu não consigo me ver sem eles. Ah, muito legal. E aí eu aposto que você viveu muitas histórias depois disso, né? Mas tem uma de maneira especial que eu queria que a gente entrasse, que é justamente do nascimento da sua filha, né? Da Catarina, né? Você conheceu o seu marido lá, engravidou lá, casou lá, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Acho que é casa primeiro, né, gente? Assim, né? Vamos entender aí. E aí, o nascimento dela é marcado por um milagre de Deus muito grande, né? Como é que é? Como é que foi isso? Isso. A Catarina, ela é um milagre desde sempre, sabe? Desde quando a gente soube da existência dela, ela já é um milagre porque o Rafael, ele, desde novo, ele já sabia que ele tinha um diagnóstico de dificuldade para ter filhos. Ele fez tratamento e tudo, mas o médico já tinha deixado isso. Olha, pode ser que você tenha filhos rápido, pode ser que você não tenha. E beleza. E a gente casou e se entregou à vontade de Deus. E com um mês a gente descobriu que eu estava grávida da Catarina. E aí, assim, já foi uma alegria muito grande, né? A gente tinha muito medo de demorar e tal, e aí já veio aquela notícia. E, assim, foi uma gravidez muito tranquila. Eu não tive nenhuma intercorrência, nenhum problema, nada. Foi tudo muito tranquilo. A Catarina nasceu exatamente 9 meses depois do dia que eu casei. Eu casei dia 25 de junho, ela nasceu 25 de março, ela nasceu no dia da encarnação do Verbo. E a gente falou para Deus, Vocês né? estão pegando sinais aí, né, gente? Toda. Beleza. Tudo planejado pelo Espírito Santo. E aí a gente falou para Deus, né, que se ela nascesse nesse dia, a gente ia colocar a Catarina Maria, né, em homenagem à Nossa Senhora. A gente casou no dia do Imaculado Coração de Maria, então assim, a gente queria deixar desde sempre consagrar a vida dela a Deus, né? E aí a Catarina nasceu, nasceu com o apigar, que é a nota que eles dão pro bebê quando nasce, 10/10, ela nasceu super bem, super saudável, graças a Deus. E aí, 24 horas depois, ela nasceu no sábado de manhã, no domingo, mais ou menos à tarde, ela começou a ter um sangramento através das fezes, né? No primeiro momento que aconteceu, assim, eu fiquei assustada, mas eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu nunca tinha tido contato com recém-nascido, com bebê, então, assim, na hora, as enfermeiras, a equipe viram que era algo grave, porque era muito sangue, mas elas me passaram, olha, tá tudo bem, deve ser só uma intercorrência normal de criança, vai ficar tudo bem, se não acontecer mais, tá tudo bem. Mas aconteceu de novo e de novo. E aí chegou num ponto que ela foi perdendo muito sangue, e aí ela já não mamava mais, então, como é recém-nascido, precisa controlar essa parte da alimentação, porque ainda está muito frágil. E aí estávamos eu e o Rafa na Unimed, né? Ela estava no quarto com a gente, e aí o médico veio para examinar ela, veio um pediatra, e ele falou assim, olha, eu acho que isso deve ser doença hemorrágica do recém-nascido, porque esse sangramento, a gente acredita que seja isso, ela vai ter que ficar em observação num quarto separado, porque para tomar soro e tudo, e a gente dá uma vacina para ver se ela recupera, se para o sangramento e começa a se recuperar, porque é muito perigoso e tal. E aí, quando o médico falou assim, vai ter que ficar num quarto separado, ali acabou, não ouvi mais nada.
Porque, assim, eu fiquei 9 meses com ela na barriga, ela nasceu, e o tempo inteiro vai com a mãe, não separa da gente, né? O tempo inteiro ali comigo, e como que eu ia cuidar dela se ela ficasse num quarto separado? Já estava frágil por conta da cesárea, não tinha como eu ficar visitando. E na época que a Catarina nasceu, estava um período aqui em Valadares que tinha muitas crianças com bronquiolite por causa do tempo, né? Algo comum de acontecer. Então ainda tinha esse risco. Ela estava frágil, estava no hospital. O ideal era ela não ficar internada, ela saiu o mais rápido possível e ela ia ter que ficar mais um tempo. Mas aí o médico falou assim: olha, a gente vai colocar ela num quarto sozinha, isolada, ela não vai ficar com nenhuma outra criança, para não correr o risco dela pegar outra coisa, uma gripe, uma bronquiolite, alguma coisa desse tipo, e nós vamos tratar. Mas desde o início, o que assim me tirou do eixo, além do fato de ter que separar, o sangramento, que era algo muito grave, ela não ia mamar mais, ia ter que ficar um tempo sem comer nada. Eles não sabiam o que era. Era sempre assim, a gente acha que é isso, a gente acha que pode ser isso, pode ser aquilo. Mas essa incerteza de não saber o que é, me deixava assim extremamente incomodada, triste, angustiada, porque a gente tem essa falsa sensação de que quando a gente sabe o que é, a gente fica no controle, né? A gente vai no Google e pesquisa lá, doença tal. Aí vai ter diagnóstico, sintomas, e a gente acha que, não, eu vi no Google, eu vou conseguir me tratar. E não tinha como eu fazer isso. E até mesmo essa suspeita que era doença hemorrágica, se você colocar no Google, não tem quase nada sobre isso, porque é muito raro de acontecer. E os médicos perguntavam: aconteceu alguma coisa na gravidez? Você teve alguma coisa? Não, nada, tudo bem. Quando ela nasceu, tudo estava bem, estava tudo 100%. Por que tinha acontecido isso com ela? Mas, enfim, aí ela foi, né? Eles, na época, a maternidade da Unimed, acho que é no 3º ou 4º andar, ela foi para o térreo. Eu fiquei no quarto, aí uma prima foi e ficou comigo. E o Rafael desceu e ficou com ela lá embaixo, né? E aí, assim, as palavras da equipe sempre eram: calma, vai ficar tudo bem, isso vai passar, vai dar vacina e vai dar certo. Mas o olhar deles não era de que ia ficar tudo bem. Aquela coisa, tipo assim, né? Todo mundo com aquele olhar tenso, né? Tá tudo bem? Tá ótimo, né? Exatamente. E a minha prima que ficou comigo, ela é enfermeira. Desde o primeiro momento que a Catarina passou mal, eu percebi que ela ficou diferente. Mas ela me passava uma calma tão grande que eu falei assim: eu vou me deixar levar por essa. Por isso que eles estão falando, que vai ficar tudo bem. E aí todo mundo já entrou em oração e tudo mais. Eu fiquei sozinha no quarto rezando. Tentei descansar um pouco, mas não conseguia. E pedindo notícias para o Rafael o tempo inteiro, mandando mensagem: como é que ela tá? Ela tá respirando, ela tá chorando, ela tá tomando soro, o que a médica falou? E, enfim, isso começou no domingo à tarde. Quando foi na madrugada do domingo para segunda-feira, o Rafael pediu para me chamar, para ver ela. Eu queria muito ir. Ele falou assim: não, pode vir, a médica falou para você vir para você ver ela. Quando eu cheguei no quarto, os médicos estavam assim, atordoados, atordoados. Eu não me esqueço que tinha uma das médicas que, na hora que ela me viu, ela falou assim: é a mãe? Tipo assim, tá muito tensa aqui, sabe? E aí eu olhei para a Catarina tão pequena, sabe? Tão pequenininha. É até engraçado porque ela nasceu muito grande, mas era uma RN muito pequenininha. E cheia de acessos, porque aí eles colocaram soro, aí eles colocam aqueles negócios para medir os batimentos cardíacos. Como ela era recém-nascida, eles enfaixaram para não perder a agulha e tudo. Deitada lá naquele bercinho, tipo de UTI mesmo, sabe? Pra quem não sabe, gente, parece uma banheirinha dessas de boneca, né? Que fica inclinadinha assim. Isso. Tem um negócio em cima, assim, para aquecer. É totalmente diferente de quando um bebê tá tudo bem, sabe? A gente consegue, por mais que a gente não seja profissional, a gente percebe a diferença. E os médicos agitados, a equipe agitada, porque a Catarina era muito agitada desde pequena. Então, toda hora ela perdia o acesso do soro, tinha que colocar de novo, e isso atrasava mais a recuperação, porque ela ficava sem se hidratar. E aí, essa médica aqui, que ficou mais assustada, né, na hora que eu cheguei, ela falou assim: olha, pode despedir. É melhor, já que a mãe está aqui, é melhor vocês se despedirem. E eu entendi assim que ela falou, mas eu não quis entender. Eu falei assim: Rafael, o que ela está falando? Aí ele já estava chorando, né? Meu marido é super chorão, gente. Ele não aguentava contar essa história aqui igual eu até esse momento. Ele é muito chorão.
E aí ele já segurou, assim, para não chorar, porque ele foi uma fortaleza para mim, sabe? Ele segurou todas as notícias ruins primeiro e segurou com calma para eu não desesperar quando eu ouvisse. E ele falou assim: amor, ela tá falando para despedir, porque a Catarina pode não aguentar. E aí eu falei assim: meu Deus, eu acabei de conhecer minha filha. Falei assim: tava tudo bem, por que tinha que acontecer isso com a gente? Assim, ao mesmo tempo que eu queria perguntar para Deus por quê, eu ficava assim, eu preciso me entregar à vontade de Deus. Eu lembro que no nosso casamento, uma das músicas que a gente escolheu, tinha uma frase que dizia: a vontade de Deus és meu paraíso. E eu lembrava dessa frase e pensava assim: eu cantei que a vontade de Deus é meu paraíso. Então, se essa é a vontade de Deus, eu preciso acolher. Mas é uma coisa assim, eu nunca tinha experimentado isso. A nossa carne, ela luta contra isso. Ela não quer o sofrimento. É o que a gente conversava antes de começar. A gente não quer sofrer. E aí eu sei que o sofrimento é frutuoso, que o sofrimento na terra, no céu, eu vou ter muito mais do que isso, mas a gente não quer sofrer. E eu não queria colher aquilo. Mas a consciência de saber que a vontade de Deus, por mais que fosse me doer, era o que ia me fazer feliz, era soberana na minha vida, a gente despediu, né, da Catarina. E a gente tinha levado água benta para o hospital, num potinho, parto, né? Falei, vamos levar uma água benta, vai precisar lá, a gente usa. E foi uma providência, porque eu falei, Rafael, vamos batizar a Catarina. E ele falou assim, ao mesmo tempo que ele ficou confuso, ele já entendeu na hora. E aí a gente ligou para o Vinícius, que é o fundador da comunidade, ele é irmão do Rafa, a gente já tinha escolhido ele para ser padrinho da Catarina. E a gente ligou para ele para pegar uma orientação rápida de como poderia ser feito, porque como o estado dela estava grave, eles não sabiam se ela ia se recuperar, não tinham uma ideia do diagnóstico, não dava tempo de esperar um diácono ou um padre, né? Porque era de madrugada. Então a gente pediu para fazer o batismo. E esse momento do batismo dela foi muito interessante porque, como ela tinha perdido muito sangue, precisava de fazer uma transfusão. Só que ela não estavam conseguindo os acessos, porque às vezes eram muito frágeis por ser um bebê. Então, os enfermeiros ficaram assim, eles ficaram umas 2 horas, a Catarina, a gente do lado de fora, eles com a Catarina dentro do quarto, e ela chorando, 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 e 4 enfermeiros, assim, e uma médica, tentando achar um acesso de soro, e não conseguia. E ela chorando, 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 e aquela agonia, o sangue não chegava, porque por ser bebê precisava ser o sangue bem preparado, não podia ser o de emergência do hospital e tal. E mesmo fazendo o acesso, corria um risco de não dar para fazer a transfusão, porque tem que ser uma veia boa e tudo mais. E aí a gente pediu para esperar um pouco, pausar um pouco a tentativa ali de achar o acesso e a gente batizar ela, né? E aí foi o Rafa que fez o batismo, tava as enfermeiras, a médica no quarto. Eu achei muito bonito porque eles participaram do momento, sabe? Eu acho que por mais que no contexto médico assim já tenham experimentado muitas coisas, eu acredito que ali aquele dia deve ter sido um dia marcante para a equipe como um todo, né? Pensa assim, olha, eu testemunhei um pai batizando uma filha que poderia falecer a qualquer momento, né? Isso. E aí, assim, como diz minha avó, vou ataiar a história. A gente fez o batismo e aí depois parece que assim as portas se abriram. Chegou uma outra médica com uma experiência específica de recém-nascido. Aí ela deu uma opção de fazer a transfusão via o cordão umbilical da Catarina. Cordão umbilical não, via umbigo, né? E era uma mini cirurgia, mas era algo que ia dar certo. O sangue chegou e após a transfusão, a Catarina começou a se recuperar. Ainda sem diagnóstico, ainda sem possibilidade de saber o que fazer com ela, o que ela tinha. Já tinham dado várias vacinas para cessar o sangramento e não parava. Mas a transfusão deu uma segurada ali, sabe? E aí, nesse meio tempo, já tinha, assim, um monte de gente rezando. E um monte de gente correndo atrás de hospital, UTI, que ela precisava ser transferida, que na Unimed, na época, não tinha UTI neonatal. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu uma vaga no Neocenter em BH. E aí, com essa vaga, veio toda a organização para conseguir o transporte aéreo.
Veio o transporte aéreo, aí foi o Rafa e a Catarina para BH de avião. Ela com um dia de vida andou de Andou de avião, avião. chiquérrimo. Falei assim, vai ser incrível quando ela crescer e eu for contar essa Aham. história para ela, né? Eu sempre fico pensando nisso. E assim, um dos momentos mais difíceis para mim foi quando, porque era melhor o Rafael ir pelo fato de eu estar me recuperando de uma cirurgia, né? Eu iria depois, mas ali até como que ia chegar lá em BH, ir para hotel e tudo, a gente não sabia como ia ser, não tinha nenhum parente lá para nos ajudar. E aí, quando eu fui no quarto, me despedi, aí eles colocaram ela na incubadora, tudo certinho, para colocar na ambulância para ir para o aeroporto. E a comunidade toda estava lá na Unimed. Estava todo mundo no estacionamento, rezando o rosário. Não é a primeira vez que isso acontece, sabe? Eu me arrepio só de lembrar. Já teve outras vezes que aconteceram fatalidades assim na comunidade e a gente foi para a porta do regional, para a porta do hospital rezar. E sempre Deus nos deu milagres através dessa oração. E a comunidade toda estava lá, e aí passou o Rafael na ambulância indo embora com a Catarina, sabe? E aquilo, assim, foi o momento mais difícil da minha vida. Saber que ela ia ficar sem mim. Se acontecesse qualquer coisa com ela, eu não tava. Ah, mas era o pai, mas eu não tava. Eu não tava, sabe? É literalmente, eu entendi tudo que a minha mãe me falou a vida inteira. Quando você for mãe, você vai entender. Naquele momento eu entendi, sabe? E aí, assim, fomos para BH, chegamos lá, um hospital maravilhoso, um atendimento que, assim, eu não consigo explicar e expressar a minha gratidão por todas as pessoas que cuidaram da Catarina, tanto aqui em Valadares quanto lá. Quando a gente chegou no hospital, já tinha uma imagem da Sagrada Família. Quando você entrava na outra sala, tinha uma imagem de Nossa Senhora, tinha o crucifixo e tinham vários depoimentos de crianças que passaram por lá com coisas muito mais graves que ela e ficaram bem. E assim, a Catarina foi para BH só para passear, porque chegou lá, ela foi melhorando, sabe? Uma recuperação de uma semana, ela ficou uma semana na UTI. E ao mesmo tempo que assim os médicos falavam, olha, é uma recuperação lenta, ao mesmo tempo foi rápido, porque ela passou à beira da morte. E com uma semana, graças a Deus, a gente estava de volta em Valadares. No outro sábado, ela recebeu alta na hora da misericórdia, 3 horas da tarde. Eu lembro que a enfermeira que estava cuidando dela mediu a pressão dela 5 vezes para ter certeza absoluta que ela estava boa para ir embora. E ela foi liberada na hora da misericórdia. A gente saiu do hospital 18 horas na hora do Ângelus. E assim, são incontáveis, inúmeras pessoas que rezaram por nós, sabe? E qual o diagnóstico da Catarina? Não tem diagnóstico. Alguns médicos dizem que foram realmente doença hemorrágica do recém-nascido. Ou lá em BH, o diagnóstico foi um estresse estomacal, intestinal, na verdade. Mas aconteceu algo muito sério com ela, para ser só um estresse. Uhum. Então, assim, eu tenho plena certeza, eu e o Rafael, que o diagnóstico é um milagre, sabe? O que aconteceu com ela foi um milagre. Deus, ele me deu minha filha de volta. E eu não mereço, Kevin. Eu tenho plena consciência de que eu não mereço, mas eu acredito que Deus, ele não quer nosso sofrimento, mas tudo isso que aconteceu só me fortaleceu ainda mais como pessoa, como mãe, me fortaleceu eu e o Rafa como casal e fortaleceu a minha vocação, porque as pessoas que estiveram na linha de frente, que se colocaram na brecha, na oração por nós, foram minha família e foram a comunidade. Sei que através deles, inúmeras outras pessoas rezaram por nós, mas se não fosse iniciativa deles, ninguém ia saber da história da Catarina. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, porque eu jamais conseguiria passar por isso se eu não tivesse esse suporte de intercessão, sabe? Enfim. Uou! Gente, de arrepiar, né? Não sei vocês, mas eu me arrepiei e me emocionei aqui durante vários momentos dessa história, né? Letícia, olhando lá para nossa câmera um, que tá ali bem virada para você, queria que você falasse agora para aquela pessoa que está em casa ali assistindo a gente e que nesse momento hoje também precisa de um milagre, sabe? Que hoje também espera e tem rezado, tem pedido a Deus, que muitas vezes tem sentido a solidão da dor, do sofrimento, né? Às vezes não tem esse staff como você teve a comunidade para poder rezar por você, para aquela pessoa que hoje precisa escutar uma mensagem de incentivo e de fé, por tudo que você passou, por toda essa história linda que você compartilhou com a gente, olhando para aquela câmera, que você possa falar agora para essa pessoa. Olha, se você está passando por algum sofrimento, ou mesmo que não esteja sofrendo, mas que espera um milagre, não desista.
e creia que Deus, ele quer sempre o melhor de nós. Então, não deixe de pedir, não deixe de contar com a intercessão das pessoas que gostam de você, não deixe de contar com a intercessão de Nossa Senhora, porque se não fosse ela, se não fosse a intercessão dela e o cuidado conosco desde a concepção da Catarina, nós não teríamos passado por essa situação e alcançado essa graça. Então, assim, consagre a sua vida a Nossa Senhora, creia que Deus, ele quer e ele ainda dá os milagres que nós precisamos. Show! Letícia, quem quer te achar, conversar, conhecer um pouco mais da sua história, como é que te acha nas redes sociais? Meu usuário do Instagram é muito difícil de achar. Tô brincando. @Letícia Carvalho M. Só procurar lá. Tô sempre disponível e tô na comunidade. Nós nos reunimos toda sexta-feira lá na Casa de Maria, fica no Jardim Alice. Então, se você quiser também conhecer a comunidade, @comágape. Você estando lá, você vai me achar, vai achar a Catarina, vai poder conhecer esse milagre vivo. E muitos Né? outros milagres E também, né? muitos Igual você outros compartilhou. milagres. Show, muito legal, gente. Essa é Letícia Mendes Carvalho, né? De Carvalho? Como é que é? Carvalho. Letícia Mendes Carvalho, né? Que hoje pôde estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho da sua história, um pouco de como é que ela se tornou essa publicitária de Jesus, que sai para poder contar essa notícia. E como uma boa publicitária que é, Jesus fez questão de dar uma história para ela ali, para ela mesmo sair contando esse milagre que ela teve na vida, para que possa inspirar cada vez mais pessoas a terem esse encontro com fé. Letícia, muito obrigado pela sua presença. Eu arrepiei aqui durante vários momentos, fiquei muito emocionado. Espero que para você tenha sido tão especial quanto para a gente que está aqui, tanto para mim quanto para o Thales, que também está aqui na parte técnica. Eu acredito que foi muito especial. Espero que tenha sido especial para você também. Que você possa voltar mais vezes aqui em casa para compartilhar e, quem sabe, outras histórias que eu tenho certeza que tem aí, né? Amém. Muito obrigada pelo convite, Kevin. Obrigada pela oportunidade, né? Eu falo que a história da Catarina é para ser contada mesmo, porque é uma inspiração de fé para as pessoas. Não quero jamais que ela cresça lembrando disso como algo ruim que aconteceu, mas que seja uma prova viva de fé, sabe? Quero contar para ela assim que ela entender essa história toda, para ela espalhar. E se Deus quiser, eu e o Rafael vamos continuar fazendo isso também. Muito obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado da conversa e que muitas pessoas possam ser alcançadas por esse projeto e por outros que você vem desenvolvendo aqui para nós. Show, valeu, muito obrigado. Gente, esse foi o episódio do Bora Aqui em Casa de hoje. Não deixe de compartilhar, de mandar para todo mundo que precisa escutar essa história, de todo mundo que precisa conhecer um pouco mais desse testemunho que a Letícia nos deu. E siga as nossas redes sociais, porque semana que vem tem mais. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora acompanhando com a gente. Obrigado, Thales, que está aqui na parte técnica conosco. Esse podcast volta na semana que vem com mais uma história inspiradora. Eu sou o Kevin Figueiredo e a gente se vê lá. Um abraço, até mais.